Se você está se planejando para se mudar para Portugal, ou se você só está curioso com os preços, ou se como eu, você também tem vontade de fazer intercâmbio para esse país, então esse vídeo aqui é para você. Eu vou falar tudo sobre quanto eu gastei no meu primeiro mês aqui, o meu custo de vida, quanto eu pago de aluguel, o local que eu moro, né? Eu moro aqui em Porto, então o custo de vida que eu tô tendo aqui até agora. E também os meus erros, o que eu poderia ter poupado mais, o que eu poderia ter gastado menos. Se isso te interessou, então bem-vindo. Vamos lá. Oi, eu sou a Mari. Faz um mês e uma semana que eu tô aqui vivendo em Portugal como estudante de mobilidade acadêmica pela minha faculdade lá no Brasil. Antes de começar a falar dos valores, eu queria só explicar mais ou menos como que foi esse processo de intercâmbio. Eu vim pra cá através de um acordo que a minha faculdade no Brasil tem com a faculdade daqui. Eu estou estudando na FICNAUP, no Porto. Eu curso nutrição, então essa é a minha faculdade. Eu vim fazer um semestre aqui. No Brasil eu tô no terceiro semestre agora. E aqui eu peguei matéria dos 3 anos letivos, então tô fazendo as matérias dos 3 anos simultaneamente. Referente à faculdade, realmente eu não tô tendo custo nenhum. No entanto, esse acordo de mobilidade só permite isso, que a gente não tenha custos relacionados à mensalidade ou taxas de matrícula, esse tipo de coisa. E isso é a única coisa que eles cobrem realmente. Eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar acomodação, eu preciso pagar mercado, a minha vida inteira, basicamente, aqui. Eu acabo não recebendo nenhum tipo de auxílio, eu tô aqui, assim, ganhando em real, gastando em euro, o que é muito ruim, mesmo sendo um pouco caro. Eu tenho aprendido bastante, tanto na faculdade quanto fora dela. Portugal é um país lindo e cada vez mais eu tô conhecendo pra ver como é que é. Eu vou abrir aqui o meu Notion pra vocês. Antes de realmente entrar nos meus gastos, eu só queria dizer que esse mês foi atípico. Porque o que acontece? Eu tive alguns gastos muito altos, tanto é que quando vocês forem ver ali, provavelmente vai ficar uma coisa meio assim. Porque eu já tinha alguns gastos planejados antes de eu vir pra cá. No meu caso, eu queria muito comprar um iPad. E foi isso que encareceu absurdamente mais do que o planejado. Os meus gastos no mês passado. Já tava tudo planejado, esquematizado para que isso acontecesse. Então não vai ser uma despesa que vai ser recorrente nos próximos meses. Eu espero que nem perto desse valor, na verdade, pra ser bem sincera. Eu abri aqui no meu Notion pra vocês terem mais ou menos uma noção aí de quanto que eu gastei. Nesse primeiro mês aí, eu tinha aproximadamente uns 2.000 euros pra poder torrar. Metade era no banco e a outra metade tava em papel moeda. Vou começar falando pra vocês sobre os meus gastos referentes ao aluguel. A casa que eu moro, ela é compartilhada com mais 3 pessoas. Cada pessoa tem o seu quarto individual e tem 2 quartos aqui que tem os banheiros individuais também, que no caso seria o meu e o do meu housemate. Os outros 2 quartos, eles acabam dividindo um banheiro, que é no andar de cima. As 2 meninas que moram comigo dividem aquele banheiro, eu não tenho acesso a ele, porque eu tenho o meu no meu quarto. O meu quarto, ele é grande, vai vir um tour ainda pra vocês. O meu quarto, ele é grande, ele é espaçoso, a minha cama é extremamente confortável. Eu tenho bastante espaço ali dentro pra conseguir viver, me locomover, tenho lugar pra guardar as minhas coisas, o que é muito importante. Ter essa dignidade, né? Porque quando eu fui pra Coreia, eu não tinha. E dentro do aluguel, estão incluídos também gastos de energia elétrica. Também tem um serviço de limpeza que ocorre aqui uma vez por semana, em que vem uma moça limpar a casa inteira e também os nossos quartos, porque a dona daqui, ela é muito assim com limpeza, essa casa que eu vivo. E de aluguel eu pago 650 euros. Sim, é um valor exorbitantemente alto. Essa casa, ela é assim, um espaço muito bom, ela tem muitas regalias. A cozinha dela é extremamente bem equipada, então eu não tive que me preocupar em comprar nada. Eu não tive que comprar panela, eu não tive que comprar frigideiras, eu não tive que comprar pratos, taças, copos, talheres, eu não tive que comprar nada. Tudo que eu precisei fazer foi chegar aqui. Toalhas, roupas de cama, tá tudo incluído, inclusive não sou eu que lavo as minhas roupas de cama, quem lava é justamente essa moça que vem fazer a faxina aqui. E por conta disso, a gente acaba contando mesmo com várias regalias, né? Na nossa cozinha, a gente também tem lava-louça. O forno que tem aqui, vocês não têm noção. Eu vou postar um vídeo ainda, de uma noite da pizza que a gente fez, e nele vai mostrar um pouquinho o forno. Mas ele é tipo um forno industrial, desses que se usa pra essas cozinhas de gastronomia ou de yuan. É um baita de um forno incrível, tem até tanque de água para poder vaporizar a água enquanto tem alguma coisa assando no forno. É assim, muita tecnologia. Essa casa realmente ela é muito boa. Ela é assim, extremamente bem equipada, extremamente bem preparada, mas realmente o valor ele é
um pouco acima. Por que eu falo isso? Porque você consegue achar aqui no Porto até um T0, que é um espaço inteiramente seu ali, como se fosse uma kitnet, você consegue achar por um valor muito mais acessível. Às vezes até um pouco próximo desse valor que eu tô pagando aqui. E é um espaço inteiro só seu, você tem essa privacidade. Então, o valor que eu pago não deveria ser seguido à risca como, nossa, então ela, que é estudante universitária, paga 650 euros de aluguel, então o extra deve ser mais ou menos a média, daí pra cima. Não, não é bem assim. Você também consegue dividir quarto, você consegue achar outros alojamentos mais baratos, que talvez não dê pra usufruir das mesmas regalias que eu tenho aqui, mas aí depende de quanto dinheiro você tem e quanto que você está disposto a gastar, né? Outro gasto que eu tive aqui foi relacionados à minha saúde. Então, eu trouxe todos os meus remédios, medicamentos, tudo que eu podia trazer, eu trouxe do Brasil. As minhas vitaminas, tá tudo aqui. Eu tenho pros 6 meses que eu vou ficar aqui, tá tudo bem. Mas acabaram surgindo outros problemas, assim, outras coisinhas que eu precisei gastar. Mais ou menos aí em torno de uns 25 euros na farmácia pra comprar umas coisas que estavam me faltando. E também eu incluí nessa parte de saúde, faço academia. Eu faço academia pela Universidade do Porto e eu paguei um valor de 68 euros pra poder fazer o trimestre lá. Não é 68 euros o valor do trimestre, tá? Na verdade, o valor do trimestre nessa academia é 53 euros, mas eles cobravam 15 euros de taxa de matrícula. Então, logo no primeiro mês eu já paguei logo 68 pra poder treinar durante 3 meses sem ter que me preocupar. E aí, quando eu for renovar, eu vou renovar de novo pro trimestre e vou pagar 53 euros apenas, né? Outro gasto que eu tenho é com o mercado, com a minha alimentação aqui. No geral, tudo que eu preparo em casa, esse valor é especificamente de mercado. É importante frisar que esse mês, ele foi curto pra mim. Fevereiro já é um mês curto, mas eu cheguei aqui, era dia 6 de fevereiro. E eu só fui realmente ir ao mercado no dia 7. Então o meu mês, ele teve 3 semanas só. Por isso que deu um valor assim um pouco mais curto. E na primeira semana eu também não tava me alimentando muito bem, eu tava comendo pouco. Eu comprei poucas coisas também no mercado. Então eu não tinha, assim, tanta qualidade de vida, tanta qualidade alimentar quanto eu estou tendo agora. As minhas primeiras compras, assim, no mercado, que duravam uns 5, 6 dias, deram em torno de 14, 15 euros no máximo, extrapolando. Só que agora elas têm dado aí semanalmente, mais ou menos em torno dos 20, no máximo 25 euros. Não costuma muito passar disso, porque agora eu tenho comprado muitos vegetais, muitas frutas, muitas verduras. E também, como esse mês foi o mês que eu cheguei, eu acabei comprando algumas coisas que durariam mais de um mês. No caso, por exemplo, eu comprei as coisas pra poder lavar roupa, né? Comprei sabão, amaciante, esse tipo de coisa. E isso foi mais ou menos uns 15 euros ou 17, não tô lembrada agora. Achei bem carinho, inclusive, não gostei, mas é um jarro desse tamanho que vai me durar, assim, acho que o intercâmbio inteiro, se bobear. Tem alguns gastos assim, né, que são recorrentes, mas não são recorrentes mensalmente. Mas no total, realmente, de mercado, eu gastei 94 euros, contabilizando a minha alimentação, contabilizando rolezinhos que eu fiz. Por exemplo, eu vou fazer um piquenique com as minhas amigas, então eu vou comprar um biscoitinho ali no mercado, uma geleia. Foram esses gastos, 94 euros para aproximadamente aí 3 semanas, mais ou menos. Eu também gastei 28 euros com a minha faculdade em um workshop que eu fiz de gastronomia para alimentação e nutrição vegana e vegetariana, se não me engano era esse o nome, não lembro, era muito longo. Mas foi basicamente a gente ir na cozinha ali, fazer umas preparações. Uma nutricionista que é vegana, vegetariana, é mestre nisso, ela demonstrou ali como que a gente podia estar fazendo para poder obter ali o melhor dos nutrientes, né, melhor biodisponibilidade. E esse workshop realmente foi 28 euros, eu não esperava que ia ser tão caro, eu nem sabia que ele era pago, na verdade. E aí quando eu descobri, eu falei, caramba, 28 euros, que legal, nossa! Mas 28 euros. Referente a viagens, eu gastei 20 euros porque eu fiz uma viagem com a ESN, que foi exatamente 20 euros, e eu fui pra Aveiro. Então, por enquanto, foi só 20 euros, mas vão vir aí outras viagens e aí esse orçamento vai aumentar. E aí, ó... Em relação ao transporte, eu tenho menos de 24 anos, 23. Gente, eu não tô confusa pela minha idade, tá? Que eu não sei aqui se é abaixo de 24 ou abaixo de 23. Mas enfim, eu não tenho a idade limite pra que eu precise pagar o meu transporte aqui no Porto. Então eu tenho acesso a metrô, autocarro e mais algumas outras coisas aí que agora, sendo bem sincera, não sei dizer. De graça, por todo o distrito do Porto. Eu posso andar por aí o quanto eu quiser de ônibus, pegar 15 ônibus por dia e eu não vou pagar um cêntimo, porque eu não tenho a idade máxima admitida. Caso você tenha a idade
velocidade máxima, você tem opções de passes mensais pra poder estar pegando ali. E pra ser sincera, eu não sei exatamente os valores dos pacotes, enfim. Mas eu sei que se você quiser ter acesso às mesmas coisas que eu tenho acesso de graça e você quiser pagar por isso, você pode pegar o passe de 40 euros mensais, que te dá acesso a toda a região metropolitana daqui do Porto. Então você pode andar pra lá e pra cá, ir pra Matosinhos, Vila Nova de Gaia, tudo que tiver aqui em volta, entendeu? Você pode ir pra onde você quiser. No entanto, como eu não pago ônibus, eu acabo me locomovendo mais por aí de ônibus e de metrô, principalmente de ônibus, porque eu moro um pouco longe da estação de metrô. De transporte, assim, efetivamente falando, ônibus, etc., eu gastei 3 euros, que foi pra fazer o meu andante, né? O meu andante, no caso, é o passezinho de ônibus e de metrô e etc. E ele custou 3 euros. Só que a voz do anjo sussurrou no meu ouvido, né? E eu peguei Uber por aí. Andei de Uber, voltei tarde pra casa, dividi Uber com pessoas, Uber, Bolt, totalizando aí esses gastos com transporte, poderiam ter sido menos, deu aí 21 euros. Eu também pago a internet no meu celular, então o meu chip, né, pra poder ter 3G na rua, enfim. Eu pago 8 euros por mês em um pacote de 100 gigas da Amigo. Esse foi o pacote que eu mais achei em conta. Eu não encontrei pacote de menos gigas pra eu poder pagar mais barato. Por algum motivo, 100 gigas é o mínimo. E esse foi o mais em conta que eu encontrei. Só que o que acontece? Especificamente esse mês eu tive um problema, porque eu encomendei o meu chip da Amigo uma semana antes de eu vir pra cá. Quando eu cheguei aqui, o chip ainda não tinha chegado. E eu estava sem internet, andando pra lá e pra cá. Eu não gosto dessa sensação de estar perdida por aí sem ter acesso à internet. Realmente me dá um nervosismo muito grande. E eu comprei um chip no Brasil, que custou aí uma grana, acho que foi uns 100 e poucos reais, cara. Ele ia ficar ativo durante uma semana, então eu cheguei em uma quarta-feira, ele ia ser ativado nessa quarta-feira e na quarta-feira seguinte ele ia desligar. Só que se passaram aí essa uma semana e o chip da Amigo não chegou. Então eu tive que recorrer a um chip que eu ganhei da ESN, chamado Yorn. É 2,50 euros por semana, então eu ia pagar aí 10 euros por mês, ele é um pouco mais caro. No entanto, ele dá acesso ao HBO Max, né, que eu tô usando até pra assistir Yellow Jackets, e alguns outros benefícios aí que eu não me recordo, mas eu achei, assim, um gasto um pouco mais desnecessário e eu preferi ficar com o meu da Amigo, que enfim chegou. Então, eu gastei nesse mês com esse outro chip 5 euros pra poder ter internet e viver normalmente, e agora eu tô usando o da Amigo, e a partir desse mês, agora de março, eu só vou usar ele, então eu só vou pagar 8 euros. Finalmente, rolezinhos, quanto eu gastei? Eu fiquei até surpreendida porque eu achei que tinha sido mais. Foram 52 euros. Eu saí algumas vezes aí no mês passado, não sei dizer quantas. E em relação à comida mesmo, a alimentação fora de casa e delivery foi realmente o que eu mais gastei. Desse valor aí de 52 euros. Principalmente na Casa Guedes, gente, sério. Se você tá pensando em vir pra Porto, você precisa ir pra Casa Guedes. Na primeira semana que eu tava aqui, eu já tinha ido 3 vezes pra Casa Guedes. E aí eu falei, não, chega. Não vou mais até março. E agora já é dia 11 de março e eu ainda não fui pra Casa Guedes. Então assim, tô com abstinência já. Eu preciso muito do sanduichinho deles. De pernil com cebola caramelizada e queijo de ovelha. E rúcula, que saudade. Metade praticamente dos 52 euros foram lá. Mas eu também fui pra outros lugares. Nessa minha viagem pra ver o que eu comentei, eu acabei almoçando por lá porque eu esqueci o sanduíche que eu tinha comprado na geladeira. Foram 52 euros, considerando que eu não fiz tantas coisas assim. E eu também comi bastante em casa. Assim, eu acho que se você é uma pessoa mais caseira, que gosta mais de ficar na sua, é de boa. 52 euros, assim, é uma faixa tranquila. Esse mês aí eu vou acabar saindo mais, provavelmente, então... Mas eu vou me esforçar muito pra evitar que passe de 50 euros, porque já é uma nota, né? E o outro gasto terrível que eu tive foi o bendito do iPad. O problema não foi só o iPad. O problema é que o carregador desse reloginho aqui, que você tá vendo, quebrou. Então eu tive que ir lá na Apple pra poder comprar um outro cabo. E eu também tive um problema com o iPad, que eu precisava comprar o cabeçote, porque ele não carregava. Assim, o carregador que eu tinha pro meu celular não carregava o meu iPad. Então eu tive que voltar na loja da Apple pra poder comprar um cabeçote de 20 volts, 20 amperes, um cabeçote que fosse compatível com o meu iPad para aí sim eu poder carregar. Então eu tive que gastar aí mais de 50 euros em carregador e cabo e, assim, futilidades
que eu precisava, né, infelizmente. Mais o valor do iPad, mais o valor da caneta que eu também comprei. O iPad que eu comprei foi o iPad Air e ele saiu, se eu não estou enganada, foi 750 euros. Eu peguei 5% de desconto de estudante que a Apple dá pra quem comprova que é estudante e também recorri ao tax free. Só que eu ainda não clamei, eu consegui pegar aí nessa minha compra 107 euros de tax free de volta. Então, no final, o meu iPad saiu extremamente mais em conta do que no Brasil, né? Se eu não estou enganada, o meu iPad, ele é o Air, 64 GB, corzinha roxa, não tem compartimento para chip. E ele é o mais simples, assim, o mais básico de todos, o mais barato que eu tinha visto. E a caneta que eu peguei foi aquela que é mais cara, acho que é a Apple Pencil Pro. E comprei também uma capinha pra ele. Então, esse valor todo aí, essa palhaçada toda, deu 937 euros. Nossa! Uau! Enfim. E eu também deixei ali pra gastos mais pontuais, como por exemplo, eu tive que comprar um guarda-chuva, eu comprei um casaquinho aí aleatório numa feirinha que eu vi por 3 euros. Eu coloquei nesses gastos aí 50 euros, que foi mais ou menos quanto eu gastei com coisinhas bem mais pontuais, assim, sabe? Precisei comprar um pente porque não tinha um pente, coloquei lá. Precisei comprar pinça e tesourinha pra poder fazer minha sobrancelha, coloquei lá. Então esses gastos aí ficaram, eu não sei exatamente quanto foi, porque eu não calculei, pra ser sincera, eu mosquei. Mês que vem vai ser melhor, eu prometo. Eu calculei aqui e ficou aí em torno dos 30 euros. Chutando alto, tá? Porque eu gosto de ser mais pessimista em relação a isso. Totalizando todos os meus gastos aqui, quanto eu tive... Deixa eu dar uma olhadinha. Totalizando aqui todos os gastos que eu tive no mês de fevereiro, deu 2.030 euros. Considerações finais, né, gente? Gastei dinheiro pra cacete. Nos próximos meses, acredito eu que a tendência é melhorar um pouco. Esses gastos que eu tive foi vivendo, assim... Sendo sincera, foi vivendo muito confortavelmente, principalmente no que diz respeito ao aluguel. Foi meu primeiro mês, assim, da vida na Europa. Eu nunca tinha vindo pra cá antes. O único lugar que eu fui, que eu vivi, foi pra Coreia do Sul. E comparando, aqui é mais barato do que lá, no que diz respeito à alimentação. A acomodação não tem muito como comparar, porque o lugar que eu fiquei na Coreia era um buraquinho desse tamanhinho. E aqui eu tenho um espaço, eu tenho uma casa, eu tenho uma cozinha incrível, maravilhosa, que não fede a kimchi e é limpa, sabe? A cozinha aqui é extremamente limpa porque a gente limpa. Coisa que não acontecia comigo na Coreia. Então esse lugar aqui, ele acabou pesando muito pra mim em relação a isso, porque realmente é uma forma de eu ter um espaço mais individual, mesmo dividindo casa, de ter acesso ao conforto sem ter que alugar um espaço inteiro, comprar mobília, porque, pô, eu sou estudante de mobilidade, porque eu sou intercambista. Não tem por que eu ficar gastando dinheiro com panelas, com copos, com talheres, enfim. Então, aqui eu já tenho isso tudo, eu não preciso me preocupar. A única coisa que eu preciso me preocupar é comprar comida e cozinhar comida. Só isso, basicamente. E também, né, manter o meu quarto em ordem, organizado, limpo. E por enquanto é isso. Esses foram os meus gastos do mês de fevereiro, tá bom? Lembrando que esses gastos são individuais, dizem respeito apenas a mim, ao meu estilo de vida, a minha qualidade de vida. Não quer dizer que você precise gastar isso tudo, ou às vezes você precisa gastar mais. Realmente, pra vocês terem uma noção, se bancar aqui, caso vocês também queiram vir, mas não precisa ser tão caro. Não precisa. É que eu tinha algumas necessidades diferentes, algumas especificações diferentes, mas você não precisa ter 2.000 euros pra ficar torrando aqui por mês. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha agregado alguma coisa pra vocês. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, que é muito importante pro meu canal, que tá começando agora. Eu pretendo crescer ainda, fazer mais vídeos de rotina, fazer mais vídeos mostrando essa organização financeira. Então, se você também puder compartilhar, curtir, engajar, realmente vai ajudar bastante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Beijos!